Muy buenos días. Muy buenos días. Bom dia, Amigos y hermanos presentes amados amigos, y los que están irmãos aqui en presentes diferentes. e aos que estão nas diferentes nações. Un saludo Uma saudação para o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá na Venezuela. Dios te bendiga, Miguel, Miguel, y te use que Deus te grandemente en su abençoe obra. e te use grandiosamente em sua obra neste tempo final. También un saludo y Uma felicidades saudação para e el também reverendo felicidades ao reverendo Andrés Cruz Galego, en estos días, creo que fue ayer, que esteve aniversariando nesses dias, creio que foi ontem o seu aniversário. y lo use siempre Que Deus o grandemente en su abençoe obra grandiosamente en este tiempo e o final. utilize grandemente em También sua bendiga obra a todos neste los que tempo están final. cumpliendo años, Também abençoe los a que todos están aqueles cumpliendo que años estão este mes, aniversariando y los que hoje, están cumpliendo os que años estão aniversariando neste mês e os que estão aniversariando neste ano 2015. han cumplido y los E que aqueles que já cumplirán aniversariaram este año. e aqueles que estarão aniversariando Felicidades para el nuevo año neste de vida que cada ano. persona comienza Sempre desejamos felicidades para o novo ano de vida que cada su pessoa cumpleaños. começa no dia em que completa o seu aniversário. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos en San Lucas capítulo leiamos 21, no capítulo 21 de São Lucas, versículo 25 en adelante, a partir do versículo 25 em diante. y dice la escritura E a de la Escritura siguiente diz da seguinte maneira: manera: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las E haverá sinais no sol, confundidas a causa na del lua e bramido nas del mar estrelas, y de las e na olas, terra angústia das nações, desfalleciendo los em hombres por el perplexidade pelo temor y bramido do mar e das desesperación de las ondas, cosas que sobrevendrán homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, serán porquanto conmovidas. as virtudes do céu serão abaladas. Entonces verán al Hijo del Hombre E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. cuando estas cosas comiencen Ora, a quando estas suceder, coisas começarem a erguíos acontecer, y levantad vuestras olhai para cabezas, cima porque e levantai as vossas vuestra cabeças, redención porque a vossa redenção está próxima. también les dijo E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. cuando ya brotan, Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, verano que perto já está ya cerca. o verão. Así también Assim vosotros, também vós, quando veáis que virdes suceden estas acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. cosas, de cierto os digo, Em verdade vos digo que não passará esta geração todo esto até que tudo aconteça. de cierto os digo que no Em pasará verdade esta vos digo generación que não passará esta geração até que tudo que el aconteça. cielo y la tierra Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mirad también por vosotros E olhai mismos, por vós. que vuestros corazones Não no aconteça se carguen que de os vossos corações no se carguen se de carreguem de glutonaria glutonaria, y embriaguez, de embriaguez y de los afanes, e dos cuidados da vida, y venga de e repente venha sobre sobre vós de improviso aquele dia, porque como un lazo porque vendrá sobre todos los que virá habitan como um sobre laço la faz de la sobre tierra. todos que habitam na face de toda a terra. Pues
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O nosso tema para esta ocasião é os sinais dos tempos. Assim como para o tempo em que as pessoas tienen que sembrar. Assim como para o tempo em que as pessoas têm de semear, há sinais no céu. A lua tem de estar em uma certa fase ou etapa. E há também sinais no céu quando vai chover. E nas nuvens se vê que estão carregadas de água. Foi isso o que Cristo disse no capítulo 16 de São Mateus. E também em outro dos evangelhos falou a respeito deste tema. Que eles conhecem sinais quando vai chover, olham para o céu, também quando vai fazer calor e quando será um bom dia. Mas os sinais dos tempos em que Deus cumprirá o que Ele disse para cada etapa, para cada era e para cada dispensação, Cristo disse: não podeis discernir os sinais dos tempos. Eles não podiam conhecer os sinais do tempo messiânico naquele dia, naquela época. Eles não podiam conhecer que para aquele tempo messiânico prometido para Israel, tinha que vir um homem precursando a vinda do Messias, o qual tinha de ser Elias. Quando se fala de um profeta que já veio anteriormente e diz que virá essa pessoa, ou que esse homem virá com esse nome, é uma outra pessoa na qual o mesmo Espírito que operou o Espírito Santo naquele homem o operará novamente neste outro homem. Porém, está prometido pelo nome do primeiro, no qual o manifestou. Portanto, para precursar a primeira vinda de Cristo, viria um homem no espírito e virtude de Elias, o qual foi João o Batista, o terceiro Elias. Porque o segundo Elias foi Eliseu, que veio com uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. E ele foi o sucessor do Elias Tisbita. Em seguida, esse ministério seguiu, operado pelo Espírito Santo pela terceira vez em João Batista. E depois, pela quarta vez, no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo, o qual foi o profeta mensageiro, com o espírito e virtude de Elias, para precursar a segunda vinda de Cristo. Portanto, assim como ele profetizou, como ele disse, como ele ensinou,
que será a segunda vinda de Cristo, assim é como se cumprirá. Portanto, nós temos de estar na expectativa, de acordo ao que Deus falou por meio dos diferentes profetas e que ficou registrado na Bíblia como mensageiros de Deus, e que os apóstolos disseram com relação à segunda vinda de Cristo, e o que os mensageiros disseram nas diferentes etapas ou eras da igreja, desde São Paulo até o reverendo William Branham, entre os gentios, ou seja, a igreja entre os gentios. E assim também o que o apóstolo Pedro disse e disseram os outros apóstolos lá no meio dos judeus, onde a igreja nasceu. E os apóstolos do Senhor Jesus Cristo estiveram encarregados dessa etapa, pregando entre os judeus. Em seguida, o evangelho passou aos gentios por intermédio do ministério de São Pedro, visitando a casa de um oficial romano do exército romano, onde ele falou do evangelho de Cristo e ele creu. Mais adiante, por intermédio de São Paulo, o evangelho também chegou até a Ásia Menor, e São Paulo foi o mensageiro da igreja entre os gentios. Depois, continuaram vindo as diferentes etapas da igreja, com Deus enviando seus diferentes mensageiros, nos quais Ele colocou a palavra para cada etapa ou cada era da sua igreja. Essa palavra se encarnava no mensageiro quando ele a recebia. Em seguida a transmitia ao povo. O povo cria e também se encarnava no povo. E foi assim, de era em era, e de porção em porção, se cumprindo em cada etapa a palavra prometida para cada etapa ou para cada era da igreja. E chegou o ministério de Elias pela quarta vez, no reverendo William Branham, na América do Norte. Ministério operado pelo Espírito Santo, que é o único que tem ministérios e que opera esses ministérios em cada tempo, porque ele é o anjo do pacto no meio da sua igreja. Assim como o anjo do pacto esteve no meio do povo hebreu, através de sus diferentes profetas, também os jueces, guiando o seu povo Israel e falando através dos seus diferentes profetas e também dos juízes. E assim se cumpriram as diferentes etapas, até que João Batista chegou com o espírito e virtude de Elias, preparando o caminho ao Senhor,
o qual apareceria para a era da pedra angular, a era de ouro, porque ele é a pedra angular, é a pedra de ângulo que viria a Israel na sua primeira vinda e que depois virá a sua igreja na sua segunda vinda, porque sempre ele vem ao povo que está debaixo do pacto vigente para o tempo da sua vinda. Assim como houve um mensageiro com o espírito e virtude de Elias, precursando a vinda do Senhor ao povo hebreu, também houve um precursor para a segunda vinda, com o espírito e virtude de Elias, na quarta manifestação do ministério de Elias em um homem. Ele nasceu e viveu na América do Norte e recorreu o mundo por 7 ou 8 vezes. Ou seja, deu a volta ao mundo 7 ou 8 vezes. E disse: se eu não estiver aqui, quando se cumpra a sua vinda, esta mensagem o introduzirá. Porque a mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. E vocês querem saber os detalhes? Busque-os nas mensagens do precursor da segunda vinda de Cristo. É a única forma em que poderá vê-lo na sua vinda. Aquelas pessoas que viram Jesus sendo batizado, logo reconheceram que ele era o Messias, porque na mensagem de João estava anunciado que o Messias viria depois dele. João disse que viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba sobre Jesus, o que foi o sinal que Deus deu para que quando ele visse o Espírito de Deus descer em forma de um pombo sobre o homem que ele estaria batizando, esse seria aquele que viria depois dele. Ou seja, João o identificou bem quando disse: eu vi o Espírito Santo descer em forma de pombo sobre ele. Este é daquele que vos disse que depois de mim viria um maior do que eu, e de quem eu não sou digno nem de desatar a correia do seu calçado. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Batismo de fogo divino, batismo de fogo sagrado, do fogo do Espírito Santo. Para aquele tempo em que Jesus nasceu, no céu apareceram as estrelas alinhadas
E assim, naquele tempo houve um alinhamento planetário. Dando testimonio al cielo O céu dando testemunho que había nacido el Mesías de que en o la tierra. Messias tinha nascido na terra. Durante 2 años estuvo apareciendo E durante 2 anos, la o señal, sinal esteve aparecendo. la estrella que A los estrela magos vieron que os magos viram no céu y los guió os guiou hasta Belén de Judea, até Belém da Judéia, hasta la casa donde até a estaba el casa niño Jesús, onde estava o menino Jesus, o qual unos 2 años já de tinha haber aproximadamente 2 anos de nascimento. nacido. Sempre que Deus algo en la tierra, vai fazer algo aqui na terra, primero lo muestra primeiramente Ele mostra no céu, con esas alineaciones planetarias com esses que alinhamentos cada planetários cierto tiempo que a cada certo tempo aparecem a la vista aos olhos dos seres humanos. humanos. Cristo dijo que habrá Cristo señales disse donde que haverá sinais aonde? en el cielo, No céu, en el sol, no sol, en la luna na lua y en las estrellas. e nas estrelas. Recuerden que el sol Lembrem-se de representa que o Cristo, sol representa a la Cristo, luna representa a lua representa a igreja iglesia, e y las estrellas as estrelas representam a los hijos de Dios. os filhos de Deus. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería Deus disse para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Ou seja, os filhos de Deus estão representados em estrelas. Do mesmo modo como Cristo está representado também na estrela da manhã. No capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 28, e também no capítulo 22, versículo 16, nós podemos ver o que Cristo disse, que aquele que vencer, ele lhe dará a estrela resplandecente da manhã. E no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 16, disse: Eu sou o leão da tribo de Judá. E disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Cristo é a raiz e a linhagem de Davi. Portanto, ele é o leão da tribo de Judá. Ele disse também que é a estrela resplandecente da manhã. Isso significa que está refletido, representado na estrela da manhã, a qual, em cada manhã que nós a vemos no céu, está representando a Cristo. Cristo é a estrela da manhã. Cristo também é a estrela da tarde. Cristo é a estrela do leste. Cristo é a estrela do oeste também. Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Cristo, o anjo do pacto.
foi o que cumpriu a primeira vinda do Messias, se velando em carne humana, num homem chamado Jesus, corpo que o próprio Deus criou no ventre de Maria. Criou a vida no ventre de Maria. Criou uma célula de vida que se multiplicou célula sobre célula. E assim foi formado o corpo de Jesus. A Virgem Maria é a mulher mais privilegiada que viveu nesta terra. Porque nela e por meio dela veio pela primeira vez, através de uma mulher, um filho por criação divina. Essa era a forma para os filhos e filhas de Deus virem lá no princípio. Forma que foi alterada e mudada para a forma da relação entre um homem e uma mulher. Porém, Deus tinha a forma correta para os seres humanos, pela palavra criadora sendo falada, como sucedeu com a Virgem Maria. A igreja também está refletida e simbolizada na Virgem Maria. E, consequentemente, de forma sobrenatural, os filhos e filhas de Deus, de forma sobrenatural, nascem na Igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do novo nascimento. Tão simples assim. E para o último dia, algo grande sucederá na Igreja Virgem do Senhor Jesus Cristo. Algo grande. E será a vinda do Senhor à sua igreja. Isso é o maior que está prometido para a igreja. Porque na sua vinda está o plano, está o programa para termos a fé, sermos transformados para a manifestação plena de Deus no meio da sua igreja e para o rapto ou para o arrebatamento da sua igreja, para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. A única esperança que há para a humanidade é a vinda do Senhor neste tempo final. Não existe outra esperança para a humanidade. A cada dia as coisas ficam piores neste planeta Terra. E não há esperanças de um futuro melhor para a humanidade, exceto em Cristo. Cristo é o único que nos promete
um futuro glorioso no seu reino. Portanto, é importante que nós estejamos bem agarrados de Cristo, com as poderosas mãos da fé, como Jacó se agarrou do anjo do pacto, que era Cristo no seu corpo angelical ou no seu corpo teofânico. Cristo falou de sinais no sol, na lua, nas estrelas, e nós já estivemos vendo-os. E nestes dias sucedeu um alinhamento planetário. E isto nos mostra que Deus tem algo grande para realizar aqui na Terra, neste tempo final. Eu tenho aqui algumas cópias do que foi publicado. Temos de estar preparados, porque algo grande está por suceder. Lendo o que o reverendo William Branham disse com relação a estes sinais no céu, eu quero ler aqui o que ele disse, para que vocês tenham seus olhos bem abertos neste tempo em que nós estamos vivendo. Para o tempo do reverendo William Branham, também houve um alinhamento planetário. E ele perguntou: o que passou? Página 24. Na página 24, o que passou? Uma igreja em infância, uma noiva em forma de infância, uma noiva para este noivo. Essas três estrelas significam a sua perfeição. Se o Pai Celestial da Trindade se converte em um na terra entre nós, os ofícios de Deus se convertendo em um ofício, o que sucedeu agora? É a igreja do Deus vivo vindo e se ajuntando sob a palavra de Deus. E os céus astronômicos anunciando
a sua proximidade. Amigos, a igreja vem para a frente. Deus terá uma igreja sem mancha e sem ruga. E ela é predestinada. Deus disse que Ele a terá. Assim, podemos ver aqui o que significava esse alinhamento planetário lá naquele tempo em que o reverendo William Branham viveu. Temos também um outro lugar onde ele disse: quando os 5 planetas, Marte, Júpiter, Vênus e etc., vêm dentro, eles nunca o fizeram. Eles reclamam que talvez há 25 mil anos passados, porém, quem estava lá para saber isso? Eu predigo que isto tem uma aplicação espiritual. Eu creio que é a vinda dentro do assunto de Deus, de que o avivamento da palavra será aberto durante este tempo. Eu predigo que haverá uma mudança. Então observem, quando haverá mudanças de uma era a outra, de uma dispensação a outra, ou quando Deus enviará um mensageiro, e sempre no céu aparece um sinal. Para o nascimento de Jesus, apareceu o que chamam de a estrela de Belém, da qual muitos dizem que foi esse alinhamento planetário. É importante estarmos conscientes de que estes sinais no céu são profecias que estão sendo cumpridas no nosso tempo, como sucedeu nos tempos passados. Então, é importante sabermos que coisas estão prometidas para o nosso tempo, porque essas são aquelas que Deus cumprirá. E se Deus tem para cumprir
essas promessas que serão de benefício para todos nós, então estes sinais nos céus, deste alinhamento planetário, tem a ver com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Está prometida uma mudança para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma mudança de era, uma mudança de dispensação e também uma mudança de corpo, ou seja, uma transformação para os que estivermos vivos nesse momento da transformação. Uma ressurreição para os crentes em Cristo, nascidos de novo que morreram, e um arrebatamento ou rapto. Tudo isso está no programa divino que corresponde a este tempo final. Haverá uma plena manifestação do poder de Deus na Igreja noiva do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Os céus estão dando testemunho de que Deus fará algo grande, como foi lá no tempo de Abraão, de Noé, como também de Moisés e de Jesus, e assim sucessivamente. Algo grande, quando Deus glorificará a sua igreja para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Mas, quando a ressurreição ocorra, em seguida ocorrerá a transformação dos crentes em Cristo que estiverem vivos. Nós veremos os mortos em Cristo quando ressuscitarem em corpos glorificados. E nós seremos transformados. Então teremos a dupla porção, a ressurreição espiritual e a ressurreição física para aqueles que morreram. Para os que ficarem vivos, a sua transformação. O que nós estamos esperando com muito carinho, com muito amor. E desejamos que seja breve, para não termos de dormir ou de morrer fisicamente, senão ser transformados. Uma mudança também ocorreu, de que nós passamos de uma era a outra era. Todos estes sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas dão testemunho de algo grande que estará ocorrendo neste tempo final. Assim como há 2000 anos atrás, algo grande
que foi a primeira vinda de Cristo. Nós estamos vendo os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Também estamos vendo os satélites, que é um sinal no céu. Também estivemos vendo OVNIs, ou discos voadores, que também é outro grande sinal no céu. A experiência que Abraão teve quando Elohim, com os seus 2 anjos, o visitaram, os quais eram Gabriel e Miguel. Esses eram personagens de outra dimensão. E foram carros de fogo que vieram, discos voadores vieram ali. E um deles era Elohim, Deus. No seu corpo angelical, materializado, para poder comer. E também os arcanjos Gabriel e Miguel, que puderam comer. Em seguida foram para Sodoma, porque tinham de tirar Ló de lá, porque Gabriel e Miguel tinham a comissão de destruir Sodoma e Gomorra. Quer dizer, quando há estes sinais no céu, há bênçãos para os crentes como Abraão, mas também há juízos divinos que estão marcados para os últimos dias e que cairão no último dia sobre a humanidade. Para Abraão, era a bênção da sua transformação, do rejuvenescimento do seu corpo e o de Sara, para que pudessem ter o filho prometido, Isaque. E agora para nós, é para a nossa transformação e para a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Por isso, os crentes em Cristo não temem a morte, porque eles sabem que ressuscitarão no último dia. Como Cristo disse, ressuscitarão em corpos glorificados, corpos jovens, para toda a eternidade. E de todos os sinais que foram vistos há 2000 anos atrás, o maior deles era o Messias, o Cristo, a palavra, o verbo, o anjo do pacto encarnado, feito homem, o Filho do homem, no meio do povo, que estava sob o pacto que correspondia para aquele tempo e que tinha a promessa da vinda do Messias. A aparição de Jesus lá foi o maior sinal. Todos os demais sinais apontavam a vinda do Messias. O maior sinal da parte de Deus é um profeta. Por isso é que sempre Cristo dizia, o Filho do Homem. O Filho do Homem fará tal coisa. O Filho do Homem
irá como está escrito dele: o Filho do Homem morrerá, porém será ressuscitado no terceiro dia. No terceiro dia se levantará. E a vinda do Filho do Homem foi o maior sinal que eles estavam vendo. O sinal do reino de Deus no meio de Israel. Ali estava o seu rei. O sinal de que aquela dispensação da lei estava chegando a seu fim, na sua etapa final. E por isso o Messias se apresentou. Porque no final de cada dispensação aparece o anjo do pacto, o Messias, no meio do povo que está sob o pacto vigente para esse tempo. Por isso é que, do mesmo modo como o povo hebreu estava esperando a vinda do Messias, veio e não o reconheceu, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está esperando o Messias, porque a igreja é que está sob o novo pacto, coberta com o sangue de Cristo, nosso Salvador. E ele vem, é a sua igreja no último dia. Ele vem como está prometido na Escritura. E depois da ceia das bodas do Cordeiro, voltará à terra com a sua igreja para começar o reino milenar. E, consequentemente, assentar-se no trono de Davi, que é o trono de Deus aqui na terra. E o reino de Davi é o reino de Deus aqui na terra. Algo grande está por acontecer. Creio que sucederá mais rápido do que podemos imaginar. E para que não tenham trabalho fazendo contas, escrevendo datas, não vou dizer para que não tenham que escrever nada. É porque isto é um dos segredos. É o segredo do sétimo selo, o qual será aberto pelo anjo do pacto, como o leão da tribo de Judá, falando com essa voz dos 7 trovões à sua igreja. Porque os 7 trovões contêm o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Contém o mistério da fé para sermos transformados. Contém o mistério do rapto. E contém todo o mistério do programa de Deus correspondente a este tempo final. O sétimo selo é a vinda do Senhor, o maior mistério de todos os mistérios. Está mais escondido do que o mistério da primeira vinda de Cristo. Porque para a primeira vinda de Cristo, já dizia onde ele tinha de nascer, lá em Belém da Judéia. Deus
depois teve de escondê-lo, porque vejam, souberam onde tinha de nascer, viram o sinal no céu, viram a estrela de Belém, e então o rei Herodes já queria matá-lo. Portanto, o mistério da segunda vinda de Cristo se manterá secreto, em segredo, até que seja revelado quando Cristo saia do trono de intercessão. Pegue o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abra no céu, o traga à sua igreja aqui na terra, o entregue à pessoa correspondente, que tem de ser um profeta dispensacional. E daí em diante, haverá mais bênçãos para a igreja, da parte de Deus, para serem materializadas. É um mistério, mas será revelado à sua igreja. E isso lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. De modo que esse alinhamento planetário está anunciando que algo grande sucederá no programa divino. E este é um grande sinal que nós não podemos ignorar neste tempo final. Os sinais dos tempos. Vimos Israel, a figueira que reverdeceu, outro sinal. Vimos outras nações no Oriente Médio e em outros continentes também que estão reverdecendo, porque elas estão se estabelecendo como nações livres. Também vemos a situação do mundo, que está como o tempo de Abraão e de Ló. E Cristo falou que a vinda do Filho do Homem, no dia em que o homem se manifestará, será um tempo semelhante ao tempo ou ao dia de Ló. Como lá o tempo de Sodoma e de Gomorra. E nós estamos nesse tempo já faz tempo. Porém, o grande é que este é o tempo glorioso para a vinda do Filho do Homem. Eu lhes disse, para que não tenham que escrever, não lhes direi muitas coisas sobre isso, as quais, mais adiante, terei que dizer-lhes, pelo menos, para o cumprimento da visão da tenda. Ali saberemos o que tanto desejamos saber, o qual nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. O anjo forte que desce do céu, no Apocalipse 10, clamando como um leão quando ruge, é Cristo, o leão da tribo de Judá, que nos falará o conteúdo
do sétimo selo, ele nos abrirá o sétimo selo. A revelação que contém nos 7 trovões do Apocalipse 10 é a revelação da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor, para nos dar a fé, para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso será aberto no cumprimento da visão da tenda, a qual o reverendo William Branham teve. Portanto, oramos para que o mais rápido se cumpra a visão da tenda. Deus nos mostre, nos revele, nos abra o sétimo selo. A nossa fé suba ao nível máximo, onde tenhamos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estejamos bem agarrados de Cristo, o nosso Salvador, porque brevemente se cumprirá a visão da tenda e se cumprirá tudo o que foi prometido. De tal modo, esperamos que brevemente sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Orem muito e com fé, para que brevemente se cumpra a visão da tenda que o reverendo William Branham teve. Estamos desejosos de que isso se cumpra, porque será no cumprimento dela que nós receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Se tiver alguém aqui que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, poderá fazer isto nesta ocasião. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você. E assim você tenha garantido o futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. Vocês que estão em outros países, em outras nações, também podem chegar aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba. Recebam Cristo como Salvador e Cristo lhes receba no seu reino. Nós já estivemos vendo os sinais que Cristo deu, os quais estariam se cumprindo no tempo para a vinda do Senhor. Todos os sinais estão cumpridas e nós esperamos a sua vinda para que nos abra o sétimo selo
nos dê a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, tanto aqui como nas diferentes nações. Com nosso rosto inclinado e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, Te trazendo todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, aqui em Porto Rico e em outras nações. Eu te rogo que Tu as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em mim. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos meus pecados e pelos de todo ser humano. Reconheço que eu sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes todo o meu pecado que tenho cometido, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, após ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faça uma realidade em mim a salvação que Tu ganhaste para mim e para todo ser humano na cruz do Calvário. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, todos vocês que receberam Cristo como Salvador aqui, nesta ocasião e em outros países, vocês me dirão, eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quando vocês podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. É tipológico. Ou seja, a pessoa
no batismo na água, se identifica com Cristo na sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Assim, tão simples é a simbologia, a tipologia do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo. Produza um novo nascimento em vocês e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, para que lhes mostre como fazer para se batizarem. E deixe em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que mostre às pessoas que receberam Cristo nesses momentos como fazer para se batizarem nesta ocasião. Aí no país onde vocês se encontram. Que Deus lhes abençoe e guarde, que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Até a próxima sexta-feira e também ao próximo domingo, com a ajuda de Deus.